Olá, você que está se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Piracicaba. Eu me chamo Anderson Rocha e vou trabalhar com vocês a análise do regimento interno da Câmara Municipal. Nesta primeira aula, que é gratuita, vamos trabalhar a parte inicial do regimento interno, mas muito importante e em outros regimentos muito cobradas essas partes do regimento. Então acompanhe com muita atenção e veja o que temos de principais pontos nesses artigos do regimento interno e as questões que elaborei sobre essa temática. Me acompanhe. O regimento interno da Câmara é uma resolução, a de número 16 de 1993, e ela está atualizada até a resolução número 2 de 2018. Então, para você acessar o arquivo mais atualizado, acesse o site da Câmara Municipal de Piracicaba, neste link que consta aqui, e baixe esse arquivo, ou se você já tiver adquirido o curso, já vá direto na página do material de apoio ao aluno, e aí faz o download lá também, que puxei o arquivo disponível nessa área deste site da Câmara de Piracicaba, tá? No regimento, nós temos estes 16 títulos, sendo que até o 15 nós temos 250 artigos, e depois, para tratar de algumas situações transitórias, temos mais 4 artigos. Então, são muitos artigos, como sempre falo, mas alguns deles são sempre muito cobrados. E é em cima destes que vamos bater. Sempre peço para você fazer a leitura de todos os artigos. É necessário que você faça a leitura para depois fazer a esquematização. Então, nesta primeira aula, vamos trabalhar estes 4 primeiros títulos. Então, dos artigos 1º até 48, você precisa fazer a leitura primeiro, para depois acompanhar a minha esquematização que fiz aqui, que fica mais fácil de compreender, tá? E depois vamos passar para as questões. Da mesma forma, na aula seguinte vamos tratar só sobre as comissões, uma aula muito importante e muito abordada em concursos do Legislativo, tanto municipal quanto estadual. Na aula seguinte, na terceira aula, vamos trabalhar sobre os temas dos vereadores e da legislatura e das sessões legislativas, também muito importante. No títulos 8, na nossa quarta aula, vamos trabalhar só sobre as proposições, que são as matérias que tramitam pela Câmara Municipal. Quais são essas matérias? A gente precisa compreender e saber quais são os trâmites de cada uma delas. Depois, os debates das deliberações, sabendo as proposições, passamos para os debates dessas proposições, sobre as deliberações dessas proposições, e aí na aula 5 trabalharemos dessa forma. E por fim, para concluir o regimento, apesar de ser vários títulos, mas são menos artigos. Então, é a mesma quantidade de artigos, por exemplo, do título 9. Então, dá para a gente fazer uma aula só, fazer uma compreensão desses principais pontos desses artigos na última aula, na aula 6. Tá? Então, iniciando nessa nossa primeira aula sobre o título 1, né, vamos passar dos artigos 1º ao artigo 10. Peço que você faça a leitura e acompanhe agora. Após a sua leitura, dê um pause aí, volte. Voltando, você faz o acompanhamento dessa nossa esquematização aqui. O primeiro ponto de destaque no regimento, nesses artigos, já é bem no artigo 2º, que apresenta algumas funções da Câmara Municipal, né? A Câmara, assim como qualquer outro legislativo, seja no âmbito estadual quanto no federal, tem a função de criar normas e de fiscalizar os atos de governo. Então, tanto a função legislativa quanto a função fiscalizadora, você já deveria ter conhecido, né, de acordo com a tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Mas, de forma atípica, e ainda algumas vertentes dessas funções típicas de legislar e fiscalizar, nós temos ainda decorrente dessas funções o que consta aqui no artigo 2º, como funções de controle, funções de assessoramento, de administrativa e função julgadora. Cada um dos parágrafos do artigo 2º apresenta o conceito de cada uma dessas funções. E acredite, a banca vai em cima de trocar um conceito pelo outro, tornando sua alternativa errada, né? Num concurso recente que trabalhei o regimento interno também, que abordava essa temática de funções da Câmara,
uma questão das 5 que foram cobradas bateu em cima justamente desse ponto, né? Falando que é função de controle, por exemplo. Aí botava 4 alternativas e apenas uma contemplava o conceito da função de controle. Então você precisa compreender, por exemplo, aqui na função legislativa. A Câmara exerce essa função legislativa quando apresenta emendas e trabalha as emendas à lei orgânica, as leis complementares e ordinárias, as conversões das medidas provisórias que o Executivo manda em lei, os decretos legislativos e as resoluções. Também tem a função de fiscalização, quando exerce com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado a função fiscalizadora de acompanhamento da execução dos recursos públicos aplicáveis, né, do orçamento que está programado, o que está sendo aplicado, como que está sendo aplicado. Essa fiscalização cabe à Câmara, que tem o auxílio do Tribunal de Contas. Na função de controle, é também uma vertente de fiscalização, mas é na vigilância dos negócios do Executivo de um modo geral. Então, na prova já vai vir direto essa conclusão e você já tem de fazer essa analogia, essa conclusão lógica de que é a função de controle. A função de assessoramento, a Câmara não tem a competência para fazer determinadas ações, mas entende por necessário fazer e faz as indicações necessárias para o Executivo fazer aquela ação. Então a Câmara sugere medidas de interesse público ao Executivo por intermédio de uma proposição chamada indicação, tá? No tocante à função administrativa, é justamente isso que a Câmara já está fazendo agora com você, que vai passar nesse concurso, tenho certeza, de contratação, de fazer a estrutura da organização interna da Câmara. Isso tudo cabe à própria Câmara. Não é o Executivo que vai organizar a administração da Câmara e a Câmara fica só legislando e fiscalizando. Não, a própria Câmara também administra sua estrutura. Então, administrativamente, ela trata da organização interna. E ainda tem a função julgadora, né? É uma função atípica, mas a Câmara julga sim, julga o prefeito e os vereadores nas infrações político-administrativas. E aí também vamos trabalhar isso no decorrer do regimento interno. Então são essas 6 funções e é importante que você faça essas distinções que fizemos aqui. Mais à frente no regimento temos a informação da instalação dos trabalhos da Câmara Municipal. A partir do artigo 6º, nós temos a informação de como que vai iniciar os trabalhos da Câmara. Uma vez tendo sido eleitos os vereadores e o prefeito e o vice-prefeito, eles vão tomar posse perante a Câmara Municipal numa reunião solene. E desde já eu chamo sua atenção para que você não negligencie essa parte da nomenclatura da reunião. Reunião solene, nós temos 4 tipos de reuniões que vamos ver em uma aula oportuna mais à frente, lá no artigo 114. Nós temos as reuniões ordinárias, as reuniões extraordinárias, as reuniões solenes e as reuniões especiais. A reunião para instalação da Câmara, para dar posse aos eleitos, seja os 23 vereadores, seja o prefeito e o vice-prefeito, o nome dessa reunião é uma reunião solene. Se a prova trouxer que o nome dessa reunião é reunião especial, reunião ordinária ou extraordinária, pode marcar que está errado. E é isso que as provas, as bancas trocam, a VUNESP não vai ser diferente, tá? O que precisamos saber sobre esta reunião solene de posse dos vereadores e do prefeito e vice? Quando que vai acontecer e onde, né? A data está programada para o dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, para acontecer a partir das 10 horas na sede da Câmara, tá? Então isso você já precisa saber. Houve a eleição, por exemplo, em 2016. No dia 1º de janeiro de 2017, houve a reunião solene para a posse, tanto dos vereadores quanto do prefeito e do vice. Nesta reunião solene de posse, não precisa ter um número mínimo de presentes. Dos presentes que forem, já vamos dar posse para eles. Então não precisa ter a maioria absoluta, por exemplo, como normalmente precisa. Nesta reunião, o que tiver presente já vai acontecer essa reunião. A finalidade dela, para deixar claro, para você pontuar, essa reunião solene visa dar posse aos 23 vereadores eleitos
e ao prefeito e ao vice-prefeito também. O presidente dessa reunião varia conforme for o regimento. O regimento da Câmara de Piracicaba determinou que o presidente dessa reunião será o mais votado dentre os presentes. Então, dos 23 vereadores, aquele que recebeu mais votos vai presidir essa reunião solene de posse dos eleitos, né? E para secretariar o presidente, que teve os mais votos, digamos que o que teve maior número de votos tenha faltado, o logo em seguida dele que esteja presente vai ser o presidente, tá? Secretário desse presidente vai ser o vereador mais idoso com maior número de legislatura. Então, quem tem mais idade, dentre aqueles que têm mais mandatos de vereador, será o secretário nesta reunião solene. Perfeito? Não faça essa confusão. Há regimentos, pessoal, que bota que o presidente vai ser o vereador que tenha sido reeleito, ou o mais idoso, ou aquele que tenha ocupado a mesa na gestão passada. Nada disso consta aqui na Câmara de Piracicaba. Neste regimento consta apenas que o mais votado vai ser o presidente e o secretário vai ser o mais idoso dentre aqueles que tiverem maior número de legislatura. Se tiver só um que tem mais legislatura, vai ser ele. Se tiver dois, aí vamos ver quem tem mais idade. Tá? Alguns pontos sobre essa reunião solene de posse. Primeiramente, os que vão tomar posse devem apresentar o diploma de eleitos, né, que é concedido pela Justiça Eleitoral em meados do mês de dezembro, e também prestar uma declaração de bens para apresentar junto à Secretaria Administrativa da Câmara para estruturar para essa reunião de posse. Nesta reunião, acontecendo no dia 1º de janeiro, às 10 horas, todos os vereadores de pé vão prestar o compromisso dessa posse e todos vão fazer essa leitura. Prometo exercer com dedicação e lealdade o mandato que me foi confiado pelo povo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, a Constituição Estadual, a lei orgânica do município e a legislação em vigor, defendendo a justiça social, a paz e a igualdade de tratamento a todos os cidadãos. Eu nunca vi nenhuma prova cobrando o texto literal desse compromisso, mas eu já vi provas perguntando se os vereadores podem, via de regra, falarem de sentados ou em pé esse compromisso. O primeiro ponto já é que todos têm que estar em pé prestando esse compromisso. Outro ponto é se somente o presidente vai fazer esse compromisso e os demais vão apenas dizer assim, eu prometo. Aqui no regimento de Piracicaba consta expressamente que todos os vereadores precisarão ler este compromisso. Então não basta apenas dizer que promete tudo aquilo que o presidente falou. Vai ter que falar todo esse texto do compromisso. Uma vez tendo os 23 vereadores prestado esse compromisso de posse, passaremos à posse do prefeito e do vice-prefeito, que vão ser chamados em seguida para fazer este mesmo compromisso, fazer a leitura deste mesmo compromisso. Uma vez todos tendo prestado o compromisso, o presidente vai declarar todos empossados e abrir prazo para utilização da palavra para um representante de cada uma das bancadas presentes. Para o prefeito, ele próprio, o presidente, poderá utilizar da palavra e ainda um representante de autoridades presentes. Seja quem for, cada um destes poderá ter no máximo 10 minutos para utilizar da palavra. E meu amigo, minha amiga, você precisa saber o prazo, o tempo para a utilização de palavra, né? Quando concluirmos a análise do regimento, eu sempre procuro fazer uma compilação de prazos. O que é de 1 minuto, o que é de 2, o que é de 3, o que é de 4, 5, o que tiver, para a gente esquematizar, para tentar entender aqueles que têm menos. Porque às vezes na prova vem direto essa cobrança. E aí é muito rasa essa cobrança, mas infelizmente ela acontece. E aí você precisa acertar essas questões, que são, em tese, fáceis, né? São difíceis se você não tiver lido nenhuma vez, aí não tem nem como concluir. Mas, se tiver lido, tem como compreender e gabaritar a questão. Tenho certeza disso que você vai gabaritar, tá? Mas, Anderson, e se o vereador não tiver tomado posse nesse dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição, às 10 horas? Este vereador que não tomar posse nessa reunião solene de instalação, ele tem 15 dias para tomar posse em reunião ordinária ou extraordinária, ou aí, se não acontecer nenhuma dessas reuniões ordinárias ou extraordinárias,
perante o presidente da Casa, na Secretaria da Câmara, prestando compromisso na primeira reunião subsequente. Ele toma posse perante o presidente, mas presta o compromisso na reunião que vai acontecer logo em seguida essa apresentação da documentação. Se não apresentar nenhuma documentação, não comparecer dentro desses 15 dias, não tem prorrogação aqui, certo? Se não acontecer, a gente faz a convocação do suplente, que deverá prestar esse compromisso também dentro do prazo de 15 dias. Beleza? Se não falar nada dentro desses 15 dias, entende-se que ele renunciou ao mandato. Do mesmo jeito, seja de forma tácita, seja de forma expressa, ele dizendo, não, eu não vou, deixa passar os 15 dias e aí convoca o suplente. Beleza? Próximo título é sobre a mesa diretora, muitas disposições sobre a mesa diretora, mas vamos girar em torno desses 4 principais pontos. A composição da mesa diretora, a questão da eleição da mesa diretora, sobre a vacância dos cargos na mesa diretora, não necessariamente vacância do cargo de vereador, mas apenas sai dessa mesa diretora, e ainda as competências da mesa diretora e de seus membros, né? Mesa diretora, para quem não está habituado com o âmbito do legislativo, é um órgão dentro da Câmara que faz a gestão tanto legislativa quanto administrativa da casa, tá? E aqui ela é representada, como vamos ver agora na composição, por 4 membros: o presidente, o vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. E aqui também varia conforme for o regimento, né? Conforme for a casa legislativa. Normalmente, eles apresentam 2 vice, ou 3 vices, ou 4 vices, 2, 3, 4 ou 5 secretários, varia conforme for, é discricionário isso da própria casa. Aqui em Piracicaba, determinou-se que seria apenas esses 4 membros, presidente, vice, primeiro e segundo secretários. Mas garantiu-se suplência em 2 cargos, suplência para a vice-presidência da mesa diretora e também para a segunda secretaria. Então nós temos um suplente para ocupar o cargo de vice-presidente caso ele saia, e temos um suplente para entrar na segunda secretaria caso ele saia. Anderson, e se o presidente sair, quem que vai substituir? O vice-presidente, tá? E se o vice-presidente sair, quem vai substituir? O suplente, né? O suplente da vice-presidência. Se o primeiro secretário sair, o segundo secretário ocupa, e se o segundo secretário sair, o suplente da segunda secretaria vai ocupar. Perfeito? Essa é a substituição. Seja como, se a prova perguntar quantos membros tem na mesa diretora, são apenas 4, tá? É claro que vai ter mais 2 suplentes, mas na questão, se vier só o numeral, pode marcar 4, que é com certeza que está certo, tá? Mandato, 2 anos vedada a recondução na mesma legislatura. O que é isso? Nós temos um mandato de vereador é de 4 anos. Então, dentro de um mandato de vereador, nós vamos ter 2 gestões de mesa diretora. Uma para o primeiro e segundo ano e outra para o terceiro e quarto ano. A mesa que foi eleita para o primeiro ano não pode ser reconduzida, ou seja, ocupar os cargos na próxima mesa, né? No primeiro biênio, ocupar no segundo biênio. Não pode. Na mesma legislatura. A legislatura é um período de 4 anos. Quando houver a nova eleição de vereadores, em 2020 agora, a mesa que está nessa gestão de 2019 a 2020, se todos forem reeleitos vereadores, eles poderão ocupar os cargos na mesa que estiver em 2021, 2022, porque aí já é em outra legislatura, então essa recondução é permitida. Então, via de regra, é proibido reconduzir dentro da mesma legislatura. Se for para outra legislatura, não há impedimento, tá? O regimento estabelece obrigação de bater ponto expediente na Câmara ao presidente, ao primeiro secretário e ao segundo secretário. Por que isso, Anderson? O regimento estabelece competências claras para o presidente, para o primeiro secretário e para o segundo secretário. O vice-presidente, a competência básica dele é substituir o presidente. Então, não tem essa obrigatoriedade de expediente, tá? Mas aqui você precisa saber que esses 3 têm expediente diários e é de 4 horas, certo? Outro ponto dentro ainda da mesa é no tocante à quantidade de reuniões que eles têm ordinariamente. Então, via de regra, eles precisarão se reunir pelo menos uma vez a cada 15 dias.
Então tem de ter essa reunião sempre quinzenalmente, pelo menos, da mesa diretora, tá? Outro ponto da mesa diretora, o segundo que estamos vendo, dos 4 que veremos, é sobre a eleição da mesa diretora. Aqui na eleição da mesa diretora já teremos uma reunião chamada especial e não reunião solene como é a de instalação da Câmara para a posse dos vereadores e do prefeito e vice-prefeito, né? Aqui é uma reunião especial para eleição da mesa diretora, eleição desses 4 membros efetivos e dos 2 suplentes. Quando que isso vai acontecer? Essa reunião especial, que deverá ter a duração de no máximo 2 horas, prorrogando-se por mais 2 horas no máximo, vai acontecer ainda também para o primeiro biênio, no dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, na primeira sessão legislativa. Então, ainda, logo em seguida, a reunião solene de posse, de instalação da Câmara, tendo dado posse tanto aos 23 vereadores quanto ao prefeito e ao vice-prefeito, teremos logo em seguida a reunião especial para eleição da mesa diretora, tá? Claro que, como são 2 anos de mandato, precisaremos ter uma outra mesa nos 2 últimos anos do mandato. Para eleger essa outra mesa, o regimento já determina o prazo do dia 15 de dezembro do 2º ano da legislatura, né, para tomar posse no dia 1º de janeiro do 3º ano e seguir até o fim do mandato, tá bom? O quórum de presença para que haja essa reunião é de pelo menos a maioria absoluta. Então, dos 23 vereadores, a maioria absoluta é o primeiro número inteiro acima da metade. Metade de 23 é 11,5, né? 11,5, primeiro número inteiro é 12. Então, pelo menos 12 vereadores presentes, essa reunião já vai acontecer. A finalidade dela, como falei, é para eleição da mesa diretora, e aqui há um ponto que o regimento deixou bem claro. Para concorrer a cargos na mesa diretora, precisa fazer inscrição lá no protocolo geral da administração. Enfim, tem um local certo para fazer esse protocolo, manifestar essa inscrição. Essa inscrição, quando for para o primeiro biênio, porque vai acontecer no dia 1º de janeiro do primeiro ano, depois da reunião solene, né? Aí abre essa reunião especial. Quando abrir a reunião especial, o vereador tem 15 minutos até o 15º minuto seguinte ao início da reunião especial, o vereador pode se inscrever para concorrer a algum dos cargos da mesa diretora. Se for para o 2º biênio, nós temos essa determinação até o dia 15 de dezembro do 2º ano para ocorrer a reunião especial de eleição da 2ª mesa diretora. Esse vereador que queira concorrer a algum desses cargos para o 2º biênio precisará se registrar, se inscrever até 48 horas antes da realização dessa reunião especial. Então tem essa distinção aí para a inscrição, beleza? O presidente da reunião será o mesmo da reunião que passou, né, o mais votado entre os presentes, e o secretário da mesma forma também será o mesmo da reunião solene anterior. Nessa reunião especial será também o mais idoso e com maior número de legislatura. Dentro da eleição, há um dispositivo do parágrafo 7º do artigo 12 que trata da ordem da eleição. E, a meu ver, você precisa ter muita atenção no tocante à ordem do suplente da vice-presidência, né? A banca pode trazer essas duas estruturas apenas. Você começa a votar do presidente para baixo, né? Pode trocar dizendo que começa do suplente da 2ª secretaria até o último seu presidente. Está errado. Começaremos pelo presidente, depois o vice-presidente, e aí você poderia confundir. Eu vou logo para o primeiro secretário ou vejo logo o suplente da 2ª vice-presidência? Pelo parágrafo 7º do artigo 12, a gente vai por esta primeira organização aqui. Vamos todos os titulares primeiro, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, 2º secretário, e depois apenas iremos para os suplentes. Aí nós temos 2 suplentes, um para a vice-presidência e outro para a 2ª secretaria. Perfeito? Não confundam isso quando cair na sua prova, que acredito que vai cair, tá? Terceiro ponto da mesa diretora é sobre a vacância do cargo na mesa diretora. Temos
essas situações. O vereador vai perder o cargo na mesa diretora, se extinguir ou também for perder o mandato dele como vereador, aí ele sai consequentemente da mesa. Também ele vai sair da mesa se renunciar, aí essa renúncia é só ao cargo da mesa, né? Essa renúncia deve ser feita por ofício dirigido à mesa diretora, independe de deliberação, não tem o que a Câmara aprovar ou desaprovar dessa determinação, porque aqui é um ato voluntário do vereador que não quer mais exercer as funções na mesa diretora, e torna-se efetiva essa renúncia após a leitura na reunião. Aí não tem mais como voltar atrás, beleza? Outra forma de vacância é a destituição, tem o processo destituitório. A meu ver, você não precisa se ater nesses pontos aqui, porque são muitos detalhes, e como nossa prova tem apenas 5 questões, basicamente, até para agente legislativo e administrativo, que apesar de ter 10, tem a concorrência com a lei de licitações e contratos administrativos, a meu ver também vai ser em torno de 5 a 6 questões de regimento, mais essas legislações. Então, de todo modo, não serão tantas questões para você buscar as minúcias do regimento. Você precisa saber um global que com certeza você conseguirá gabaritar. Dentro de destituição, você precisa saber qual o quórum de vereadores para poder destituir um vereador ou mais da mesa diretora. Então, a destituição de um membro ou mais da mesa diretora ocorrerá por uma resolução, e aí já não pode ser mais por decreto legislativo e nem por lei, já é diferente. Essa resolução precisa ser aprovada por 2/3 dos membros dos vereadores, não é por maioria absoluta, não é por 3/5, não é por 1/3, não é por maioria simples, e sim por 2/3, 66% dos 23 vereadores precisam confirmar essa saída do membro da mesa para poder ser destituído do cargo, tá? Por fim, no tocante à mesa diretora, ainda temos a situação da competência da mesa. No tocante à competência específica da mesa diretora, no artigo 28, a mesa como um todo tem competências privativas para algumas situações, para propor projetos de lei, de decreto legislativo, de resolução, de conversão de MP em lei e outros atos. Então você precisa fazer a leitura para saber basicamente o que a mesa diretora pode fazer, né? No tocante na esfera administrativa, é só ela. Não pode partir uma proposição de um vereador, que aí já torna-se inconstitucional essa norma. O presidente da mesa, ele tem muitas atribuições, e essas atribuições variam quanto às atividades legislativas, quanto às atividades administrativas, quanto às reuniões, quanto aos serviços da Câmara, quanto às relações externas da Câmara e quanto à polícia interna. No artigo 31 nós temos todas essas disposições. Muito cuidado, porque quando as provas cobram a competência do presidente, elas trocam a variação. Então, compete ao presidente. Quanto às reuniões, aí apresenta algumas disposições quanto às atividades legislativas. Você vai ver nas alternativas que todas são atribuições do presidente, mas nem todas são quanto às reuniões, por exemplo, quanto aos serviços da Câmara, por exemplo. E aí você tem que ir direto naquele que é vinculado. Eu fiz algumas questões sobre esse ponto e acredito que você, fazendo essas questões, tenha mais uma atenção e na hora da prova perceba qual alternativa marcar com mais certeza, tá? Essas atribuições do presidente cabem a ele fazer por meio dessas ações dele, né? Seja por atos, seja por portarias ou por instruções. Instruções é para regulamentar alguma coisa do serviço administrativo dos servidores. Portarias é para fazer sua nomeação, se a glória de Deus permitir você passar nesse concurso. Por portaria você será nomeado, por exemplo. Via de regra, os demais são chamados de atos do presidente, né? Aqui são formas dos atos do presidente, de forma genérica. Especificamente, nós temos também atos do presidente e aí outras espécies, portarias e instruções, tá? Então perceba aí nos artigos seguintes, no artigo 32 do regimento, logo em seguida você verá. As atribuições do vice-presidente estão no artigo 33 e, em essência, é substituir o presidente. As atribuições do primeiro e do segundo secretário estão nos artigos 34 e 35, respectivamente, e aqui eu sempre monto uma tabela para trabalharmos essas atribuições, e você precisa fazer a leitura mesmo de cada um
para bater com o outro e tentar, na hora da prova, caindo alguma questão sobre competência desses dois secretários, você saber, isso aqui é do segundo, não, isso aqui é do primeiro. E aí você faz a distinção. Percebam que o primeiro tem mais competências, tem mais atribuições, o segundo tem menos. Se quiser decorar o do segundo e o que sobrar é o do primeiro, pode ser também uma estratégia de estudo, tá? Indo mais para frente, nós temos o próximo título que trata sobre o plenário. O plenário é outro órgão da Câmara, que é um órgão soberano e deliberativo e compõe-se dos 23 vereadores como um todo. A mesa diretora se compõe apenas com 4 membros e mais 2 suplentes, mas são 4 membros. Aqui já são todos os 23 vereadores. O local desse plenário, da reunião desses 23 vereadores, é na sede da Câmara, via de regra, ou poderão se reunir fora, desde que haja aprovação da maioria absoluta e seja num local amplo com portas abertas, não pode ser de forma secreta. A forma legal da realização desses trabalhos em plenário é chamado de reunião. O quórum de discussão e votação, há uma determinação aqui a partir do artigo 38 do regimento de que seja no mínimo de maioria absoluta, e o quórum de para abrir os trabalhos, mesmo que queira fazer aprovação, mas para abrir os trabalhos, para começar os trabalhos nessa reunião do plenário, precisa ser de pelo menos 1/3 dos 23 vereadores. Então tem essa qualificação do plenário aí para a gente considerar na hora da prova. E por fim, as disposições sobre o líder e o vice-líder. O líder e o vice-líder de cada bancada serão escolhidos no início de cada sessão legislativa, ou então, se eles não fizerem a indicação no início da sessão legislativa, até que haja a indicação, será determinado, já designado de bate-pronto, o primeiro e o segundo vereador mais votado da bancada. Serão considerados, respectivamente, o líder e o vice-líder dessa bancada até que haja essa escolha. A competência do líder, o regimento estabeleceu que cabe a ele, são atribuições privativas do líder. Ele tem essas atribuições para indicar membros para as comissões permanentes, que vamos trabalhar na próxima aula sobre as comissões permanentes, e a escolha desses membros cabe aos líderes. O líder também pode encaminhar a votação, quando trabalharmos na parte de deliberação, de discussão e votação da matéria, vamos trabalhar esse ponto do encaminhamento da votação. Terminou a discussão da matéria, para saber o que cada um acha disso ou daquilo, vamos para a votação. Antes de iniciar a votação, abre-se a oportunidade para encaminhar a votação. O parlamentar ele vai ter um tempo para utilizar e tentar convencer e indicar aos demais pares que fazem parte de sua bancada para votar de determinado jeito, encaminhar a votação para determinado rumo, tá? E ainda cabe aos líderes, eles têm as atribuições para utilizar da palavra por 5 minutos no máximo, uma única vez na ordem do dia, para fazer a manifestação que quiserem, que achem de serem de ponto interessante para a Câmara, exceto se for em outro período do expediente para defender alguma posição que tenha sido citada do partido. Há ainda, no tocante ao líder e vice-líder, a situação do colégio de líderes. Nós temos o colégio de líder como outro órgão formado pelos líderes do partido e do governo. O prefeito ele também tem um líder lá dentro da Câmara. Além dos líderes partidários, das bancadas, nós temos o líder do governo, que é indicado também por ofício pelo governo, pelo chefe do executivo, o prefeito, tá? Esses líderes se reunirão no colégio de líderes sempre em reuniões ordinárias semanais. Você vai lembrar que tratamos da mesa diretora e tem uma reunião ordinária de pelo menos a cada 15 dias, Já a reunião do colégio de líderes é semanal, pelo menos. Há possibilidade de reuniões extraordinárias por convocação de 1/3 dos membros do colégio de líderes, a depender do número, ou do próprio presidente da casa. Aí o colégio de líderes vai se reunir extraordinariamente, além das reuniões semanais ordinárias que acontecem, certo? Tendo visto agora as esquematizações dos artigos 1º a 48 do regimento interno da Câmara de Piracicaba sobre os 4 primeiros títulos desse regimento,
Vamos agora para a realização de 17 questões que elaborei sobre principais pontos que preciso que você tenha atenção para ter memorização e fazer uma revisão mais para frente quando for realizar a sua prova, tá? Primeira questão. A Câmara tem funções legislativas, exerce atribuições de fiscalização externa, financeira, orçamentária e patrimonial de controle e de assessoramento dos atos do Executivo e de julgamento político-administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhe são próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua economia interna. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba, a função que implica na vigilância dos negócios do Executivo em geral, sobre os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ética político-administrativas, bem como a tomada de medida saneadora que, se fizer necessária, é chamada de função o quê? Né? E aí tem que saber o que consta lá nos parágrafos do artigo 2º. Né? Mencionei para vocês, nós temos essas seis tipos de funções. Uma delas é este conceito que está aqui na parte final. E é justamente o conceito da função de controle, constante no parágrafo 3º. Né? Então, vá lá no artigo 2º, faça uma releitura dos parágrafos e conclua isto aqui que está na primeira questão. Então, nessa primeira questão, a letra ser marcada como correta, letra B de bola. Questão 2, agora ao contrário, né? A gente dá o nome da função e quer saber o conceito. Aí já é ao contrário. Nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba, a função de assessoramento. Aí nós vamos buscar o conceito dessa função. Letra A, vamos ver se é esta. Consiste na elaboração de emendas à lei orgânica do município, de leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, conversão de medidas provisórias em lei e resoluções sobre todas as matérias de competência do município. Essa é uma função da Câmara, mas não função de assessoramento, e sim função legislativa. Né? Então já não vamos marcar essa atribuição. A letra A está toda correta, só não é função de assessoramento. Tá? B. Essa função é restrita à sua organização interna, à regulamentação de seu funcionalismo e à estrutura e direção de seus serviços auxiliares. Isso tudo está vinculado para a área administrativa, não é de assessoramento. C. Consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo mediante indicações, justamente. Isso consta tudo no parágrafo 4º do artigo 2º. Este é o conceito de função de assessoramento. A Câmara não pode realizar essas ações, mas entende que elas sejam necessárias e faz a sugestão, por meio da proposição chamada indicação, para que o Executivo realize essa medida de interesse público. Beleza? Então já é a letra C, vamos ver o conceito das outras alternativas. Letra D. Ocorre na hipótese em que é necessário julgar o prefeito e os vereadores quando tais agentes políticos cometem, no exercício de suas funções, infrações político-administrativas previstas em lei. Também é função da Câmara, mas não de assessoramento, e sim função julgadora. E letra E. É exercida com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo, dentre outras ações, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município. Essa também é uma atribuição da Câmara, mas não na função de assessoramento, e sim na função fiscalizadora. Tá? Então, confirmando nessa questão 2, a letra ser marcada como correta, a letra C de concurso. Questão batida em provas de legislativo, questão sobre as sessões iniciais, as reuniões iniciais da Câmara, da Casa Legislativa como um todo. 3. O regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba dispõe que a Câmara de Vereadores instalar-se-á no dia, letra A, 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura às 9 horas. É no dia 1º, no primeiro ano da legislatura, mas não às 9 horas, e sim às 10 horas. Tem de memorizar também até o horário, viu, pessoal? Não esqueçam isso, corte aí 9 horas. B. 1º de fevereiro já está errado, do primeiro ano de cada legislatura, às 10 horas, tudo estaria certo, mas fevereiro está errado. C. 1º de janeiro do segundo ano da legislatura, não, né? Nem vai começar só depois, não, tem que ser no primeiro ano, está tudo errado. 9 horas também está errado na letra C. D. 1º de fevereiro do segundo ano, tanto fevereiro quanto segundo ano estão errados, da legislatura às 10 horas estaria correto.
Então só pode ser letra E, 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, às 10 horas, perfeito, na forma do artigo 6º, tá? Então nessa questão 3, a letra ser marcada como correta, letra E de escola. Quarta questão. A reunião para a posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba, é chamada de reunião. Qual é o nome da reunião? Da posse, da instalação da Câmara. Ordinária, extraordinária, especial, solene ou preparatória? Preparatória nem tem aqui na Câmara de Piracicaba, então só poderia ser uma das 4 acima, né? E vimos que a de posse é chamada de reunião solene e não extraordinária, ordinária ou especial. Então, pelo artigo 6º, o nome dessa reunião é reunião solene. Nessa quarta questão, a letra ser marcada como correta, letra D de dado. Quinta questão. Na reunião de instalação da Câmara, o regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba prevê que poderão fazer uso da palavra um representante de cada bancada, o prefeito, o presidente da Câmara e um representante das autoridades presentes pelo prazo máximo de quanto tempo? Falei para você que tem que memorizar o tempo. E nessa parte, nessa reunião solene de instalação da legislatura, da Câmara, para dar posse aos eleitos, cada uma dessas pessoas citadas poderão utilizar da palavra por 10 minutos. Façam a releitura aí do artigo 8º, inciso 5, tá bom? Então nessa questão 5, a letra ser marcada como correta, letra C de concurso. 6. Na hipótese da posse de vereador não se verificar na reunião solene de instalação, deverá ocorrer nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba no prazo de quanto tempo essa posse? Se ele não tomar posse naquele dia 1º de janeiro, às 10 horas, numa reunião solene, ele vai tomar posse em quanto tempo depois poderá tomar? Vimos que é de 15 dias, né? Também no artigo 8º tem essa determinação. Então nessa questão 6, a letra ser marcada como correta, letra A de aprovado no concurso, se Deus quiser. 7. O regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba dispõe que a mesa diretora compõe-se de... Letra A. Quantos membros compõem e quais são eles? Letra A. Presidente, 1º e 2º vice-presidente, 1º e 2º secretários. Nós só temos um vice-presidente, né? E não 2, como consta aqui. Letra A. Errada. B. Presidente, 1º, 2º e 3º vice-presidentes e 1º, 2º e 3º secretários. Só é um vice e só são 2 secretários. Letra B. Errada. C. Presidente, 1º, 2º, 3º e 4º vice-presidentes e 1º, 2º, 3º e 4º secretários. Novamente, né? 4 vice-presidentes, não só um, e 4 secretários, não só 2. D. Presidente, 1º e 2º vice-presidentes e 1º, 2º e 3º secretários. Aumentou um em cada, só é um vice e 2 secretários. Então só pode ser letra E, presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários. Ok, na forma do artigo 11, tá? Então nessa questão 7, a letra ser marcada como correta, letra E de escola. 8. A respeito da mesa diretora, assinale a alternativa que está de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba. Letra A. O tempo de mandato da mesa diretora será de 1 ano, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Primeiro ponto, são 2 anos de mandato. Parágrafo 1º do artigo 11 tem essa redação expressa. Há a vedação da recondução para o mesmo cargo, sim, na eleição imediatamente subsequente, né? Mas não tem problema se for na outra legislatura. Né? Em outro dispositivo tem essa disposição no parágrafo 2º que está até aqui na letra B. Veja, considera-se recondução à eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. Não, né? Essa recondução não fica configurada se for em legislaturas diferentes. Dentro da mesma legislatura, tudo bem, não pode ser para o mesmo cargo. Se o presidente está no primeiro biênio e quer concorrer para o segundo biênio para presidente de novo, não pode. Ele pode concorrer para vice-presidente ou 1º e 2º secretário, inclusive suplentes, né? Mas para presidente de novo, não. Agora, se ele está no segundo biênio agora de 2019 e 2020 e quer concorrer para... Foi eleito em 2020 e quer concorrer para o primeiro biênio da próxima legislatura, aí ele pode ser, inclusive, presidente. Perfeito? Então, letra B está errada, conforme artigo 11, parágrafo 2º.
C. Serão eleitos, juntamente com a mesa diretora, 3 suplentes, sendo um para a vice-presidência, um para a primeira secretaria e um para a segunda secretaria em caso de vacância. Nós não temos essa suplência na primeira secretaria, né? Só são 2 suplentes, e aí sim, um para a vice-presidência e um para a segunda secretaria. Vejam o parágrafo 3º do artigo 11. D. A parte da reunião destinada à eleição da mesa diretora terá duração máxima de 2 horas, podendo ser prorrogada, a pedido verbal de qualquer vereador, aprovado pelo plenário, até pelo período total de, no máximo, outras 2 horas. Perfeito. 2 mais 2 horas pode ser esse tempo da eleição, né? Parágrafo 8º do artigo 12 tem essa redação. Letra D já está correta. Vamos ver o erro da letra E. O vereador ausente à reunião de eleição da mesa diretora poderá votar utilizando-se de procurador ou outros meios. Não, esse ato é personalíssimo, não pode haver a procuração por outros meios, inclusive, para manifestar o seu voto. Se ele faltou, não pode votar, tá? Parágrafo 4º do artigo 12 tem essa proibição, tá? Então, nessa questão 8, além de ser marcada como correta, letra D de dado. Questão 9. A reunião para a eleição da mesa diretora, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba, é chamada de reunião, preste atenção, a gente viu que a reunião de instalação para a posse dos eleitos é uma reunião solene. Já a reunião para a eleição da mesa diretora, o nome dela não é solene, e sim uma reunião especial, um outro tipo de reunião. O artigo 12 traz esse nome de especial, tá? Então, também confirmando nessa questão 9, além de ser marcada como correta, a letra C de concurso. 10. Anderson foi eleito para vereador de Piracicaba em 2016. Após tomar posse em reunião solene no dia 1º de janeiro de 2017, às 10 horas, e logo em seguida participar da reunião especial de eleição da mesa diretora para o biênio 2017-2018, Anderson organizou suas atividades e resolveu concorrer para ocupar alguma das cadeiras na mesa diretora no biênio 2019-2020. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba, às vezes apresenta um caso concreto assim, a gente já fica nervoso, né, para tentar resolver, não conseguir. Não, aqui vai vir claro do jeito que está no regimento, gente, sempre é assim. Anderson deverá registrar sua inscrição no protocolo geral do Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara, com antecedência de no mínimo quanto tempo? Presta atenção. Se for para concorrer no primeiro biênio, não tem o que ser mínimo porque ele ainda não é vereador, né? Então, aconteceu no dia 1º de janeiro, começou a reunião especial de eleição da mesa diretora, ele tem até o 15º minuto para se registrar, para se inscrever, para concorrer nesse mandato do primeiro biênio. Já para o segundo biênio, que temos a data definida do dia 15 de dezembro do segundo ano, é um lapso temporal anterior para se inscrever. E esse lapso temporal, pelo parágrafo 1º do artigo 12, é de 48 horas antes do dia 15 de dezembro. Então, é essa antecedência mínima de 48 horas. Então, nessa questão 10, a letra ser marcada como correta, letra A, de aprovado no concurso. 11. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba, as eleições para a mesa diretora serão realizadas na seguinte ordem. A ordem da eleição, vimos isso no parágrafo 7º do artigo 12. Você não pode errar. Letra A. Suplente da segunda secretaria, suplente da vice-presidência, segundo secretário, primeiro secretário, vice-presidente e presidente. Não é nessa ordem, é na ordem inversa, né? Eu começo pelo presidente, não pelo suplente. Então está tudo errado. Letra B. Suplente da segunda secretaria, segundo secretário, primeiro secretário, suplente da vice-presidência, vice-presidente e presidente. Não tem essa inversão também. C. Começa pelo presidente, então. Presidente, vice-presidente, suplente da vice-presidência, não. Né? A suplência é só no final. Primeiro os efetivos. Então, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, suplente da vice-presidência já está errado na letra C, né? Letra D, vamos ver se está certo. Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Fechou os efetivos. Vamos para os suplentes. Da vice-presidência e suplente da segunda secretaria. Perfeito, né? Então está tudo correto. Então já vamos marcar a letra D. Vamos ver qual foi a ordem que colocou a letra E, porque está errado. Presidente, primeiro secretário,
vice-presidente, suplente de vice-presidente, e trocou tudo aqui, né? Essa ordem aqui não tem nem como, né? O primeiro secretário na frente do vice-presidente está errado, tá? Então, confirmando pelo parágrafo 7º do artigo 12, a letra ser marcada como correta, letra D de dado nessa questão 11. 12. Considerar-se-á vago qualquer cargo da mesa diretora assumindo permanentemente o seu respectivo suplente quando se extinguir o mandato político do respectivo ocupante ou se este o perder, houver renúncia do cargo da mesa diretora pelo seu titular ou for o vereador destituído do mandato da mesa diretora por decisão do plenário. Nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba, os membros da mesa diretora, isoladamente ou em conjunto, poderão ser destituídos de seus cargos mediante: letra A, resolução aprovada por 2/3 no mínimo dos membros da Câmara, já é a alternativa que devemos marcar na forma do artigo 21. Vamos ver os erros das outras. B, por decreto legislativo, não, é por resolução, aprovado o decreto por 2/3, aí seria 2/3 no mínimo dos membros da Câmara, estaria correto, mas não é decreto. C, por resolução, sim, aprovada por maioria absoluta, não, maioria absoluta não destitui, então está tudo errado já. D, por decreto legislativo aprovado por maioria absoluta também, não é nem maioria absoluta nem por decreto legislativo. E letra E, por lei aprovada por 3/5 no mínimo dos membros da Câmara. Não é por lei e nem deve ter essa aprovação de 3/5 dos membros da Câmara. Então, só pode ser nessa questão 12, na forma do artigo 21, a letra ser marcada como correta, a letra A de aprovado no concurso. 13. Consta expressamente no regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba que compete privativamente à mesa diretora propor projetos de lei que, preste atenção, a mesa diretora tem competência para apresentar algumas proposições. Algumas delas é por meio de projetos de lei, outras por decretos legislativos, outras por resoluções, outras por atos normais da mesa, né? Aqui a gente vai ver situações que uma delas deve ser feita por meio de projeto de lei e outras não. Outros ou é por decreto ou é por resolução. E aí você já tem de ter essa noção inicial. Por decreto é assunto que é competência da Câmara, mas não precisa de sanção do prefeito, basta a Câmara aprovar. E esse decreto e a resolução têm essa mesma essência, só que o decreto vai surtir efeitos externos à Câmara e a resolução vai surtir efeitos internos à Câmara. Então você consegue distinguir sabendo já essa noção. Vejam, letra A, licença ao prefeito para afastamento do cargo. Não precisa de sanção dele para isso, já não é por lei. Mas vamos ver se é por decreto ou resolução. Licença ao prefeito é algo que é externo à Câmara, então já tem que ser por decreto e não por resolução, tá? B, disponham sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais através de anulação parcial ou total de dotação orçamentária. Tratando de orçamento, gente, via de regra tem que ser por lei. Então já é a alternativa que vamos marcar, o artigo 28, inciso 1, a linha A contempla essa disposição, já é a letra correta. Vamos ver o que cada uma das outras alternativas devem ser feitas. C, criação ou extinção de cargos do quadro funcional da Câmara e fixação dos respectivos vencimentos. Essa disposição deve ser feita por resolução na forma do regimento, tá? É assunto interno da Câmara, deve ser feito por resolução. Não precisa de sanção do prefeito. D, plano de carreira, progressão, extinção de gratificações diárias, ajuda de custo e outras vantagens. Tudo interno da Câmara. Também deve ser feito por resolução. E letra E, autorização ao prefeito para, por necessidade de serviço, ausentar-se do município por mais de 15 dias. Já é assunto externo da Câmara, né? Não precisa passar pelo prefeito porque é para ele essa função. Então, vai ser por decreto legislativo e não por lei também, tá? Então, confirmando nessa questão 13, a letra ser marcada como correta, a letra B de bola. Gente, qualquer dúvida, fique à vontade para mandar mensagem pelo WhatsApp, que responderei, seja qual for o horário, pode mandar, que eu sei que às vezes a gente estuda de madrugada e aí fica na dúvida de alguma coisa, manda logo a mensagem, que mesmo que eu não responda no momento, eu respondo assim que puder. E se demorar muito tempo, pode mandar de novo, não tem problema nenhum, que eu vou fazer a maior questão de responder para sanar sua dúvida o mais rápido possível, tá? Seguindo questão 14, o presidente da Câmara possui competências privativas quanto às atividades legislativas, quanto às atividades administrativas, quanto às reuniões, quanto aos serviços da Câmara, quanto às relações externas da Câmara e quanto à polícia interna.
De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba, cabe ao presidente, quanto às reuniões, presta atenção, algumas destas, todas elas, na realidade, são atribuições do presidente, só que apenas uma é quanto às reuniões, as outras não são quanto a essas outras atividades que vimos aí. Veja, letra A, recusar recebimento a substitutivos ou emendas que não sejam pertinentes à proposição inicial. Aqui já é quanto às atividades legislativas e não quanto às reuniões no plenário. Então, letra A já não deve ser marcada, apesar de ser uma atribuição do presidente, não é quanto às reuniões. B. Autorizar o desarquivamento de proposições. Aqui é uma atividade administrativa e não quanto às reuniões. Já não vamos marcá-la, apesar de ser uma atribuição do presidente. C. Determinar a leitura das comunicações à Câmara. Essa é uma atribuição do presidente quanto às reuniões. Pelo artigo 31, inciso 3, já é o nosso gabarito. Vamos ver o que são as outras. D. Nomear ou contratar, exonerar ou demitir funcionários da Câmara. Aqui é quanto aos serviços da Câmara e não quanto às reuniões. Não tem nem nada a ver ao processo legislativo, né? E letra E, encaminhar ao prefeito os pedidos de informações formulados pela Câmara. Aqui já é quanto aos efeitos externos, né? Relações externas da Câmara com o demais poder. Tá? Então, não deve ser marcada a letra E. Nessa questão 14, a letra ser marcada como correta, que é uma atribuição do presidente. Quanto às reuniões, a letra C de concurso. 15. Conforme determinação do regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba, redigir a ata das reuniões secretas e efetuar as transcrições necessárias é competência de quem? Né? Aqui você tem de ter feito aquela esquematização e aquela leitura daquela tabela do primeiro secretário e do segundo secretário. Aqui tem de saber essa atribuição. Mas do jeito que consta aqui nas alternativas, você já deveria eliminar o vice-presidente e o suplente de vice-presidência. Porque eu falei para você que o vice-presidente, via de regra, ele só substitui o presidente. Então as atribuições dele básicas são essas. E o suplente de vice-presidência não tem nem atribuição específica. Já não deveria ser. Então você ficaria só com a letra A, com a letra C ou com a letra D. Neste caso específico, pelo artigo 34, inciso 7, esta atribuição é do primeiro secretário. Tá? Então tem de fazer a leitura lá para confirmar nessa questão 15 a letra C de concurso. Anderson, e por que é do primeiro secretário? Cara, porque está no regimento. Não tem sentido. Tem outros regimentos que botam isso para o segundo secretário. Não tem esse negócio fixo e justificável. Redigir a ata sempre vai ser do segundo secretário, sempre vai ser do primeiro. Fica a cargo interna corporis, de competência interna da Câmara, distribuir suas competências. Beleza? Então, nesse ponto, ficou atribuído ao primeiro secretário. Tá? Seguindo, penúltima questão 16. O regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba disciplina que o líder é o porta-voz de uma representação partidária ou bloco e o intermediário é autorizado entre ela e os órgãos da Câmara. Assegura-se ao líder usar a palavra por uma única vez para tratar de assunto que, por sua relevância ou urgência, interesse ao conhecimento da Câmara, sempre na ordem do dia, exceto no expediente quando citada nominalmente por vereador ou orador popular no uso da tribuna. Neste caso, o líder ou o orador, por ele indicado, não poderá falar por prazo superior para o líder exercer essa competência que ele tem. Ele tem quanto tempo para utilizar da palavra? É isso que consta aqui. Vimos no parágrafo 2º do artigo 44, que remete a essa determinação e garante ao líder a utilização da palavra pelo prazo máximo de 5 minutos. E aqui também não tem um motivo, é porque assim o regimento determinou. Poderia ser 2, poderia ser 10, poderia ser 20, aqui determinou-se 5 minutos. Tá? Então, nessa questão 16, a letra C marcada como correta, letra B de bola. Última questão, 17. Acerca das reuniões da mesa diretora e do colégio de líderes, o regimento interno da Câmara Municipal de Piracicaba determinou o quê? Letra A. Os membros da mesa diretora reunir-se-ão pelo menos semanalmente e o colégio de líderes deliberará em reuniões ordinárias semanais. O do colégio de líderes está até certo, né? Por semana. Já da mesa diretora é quinzenalmente. Já está errada a letra A. Letra B. Os membros da mesa diretora reunir-se-ão pelo menos semanalmente. É errada de novo. E o colégio de líderes deliberará em reuniões ordinárias quinzenais, não. Né? É por semana.
C. Os membros da mesa diretora reunir-se pelo menos quinzenalmente, aí agora está correto, e o colégio de líderes deliberará em reuniões ordinárias quinzenais, tira quinzenais, tem que ser semanais para o colégio de líderes. D. Os membros da mesa diretora reunir-se pelo menos mensalmente, também não é mensalmente, a garantia é de quinzenalmente, e o colégio de líderes deliberará em reuniões ordinárias mensais, aí já piorou, já aumentou mais ainda, semanais. Então já a letra D já está toda errada, só tem que ser a letra E. Os membros da mesa diretora reunir-se pelo menos quinzenalmente, na forma do artigo 30, e o colégio de líderes deliberará em reuniões ordinárias semanais, na forma do artigo 47, tá? Então, nessa questão 17, a letra ser marcada como correta, letra E de escola. Assim, a gente encerra essa primeira aula sobre esses 4 primeiros títulos do regimento. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, fique à vontade para mandar mensagem no WhatsApp. Se inscreva no nosso canal do YouTube, siga nossas redes sociais para acompanhar nossas informações acerca deste concurso e de outros que lhe têm mais interesse. E estou à disposição para lhe ajudar a ter acesso a esse cargo tão sonhado. Confie em você, que você é capaz, tá? Um abraço, fique com Deus e lhe aguardo na nossa próxima aula.